e um pai, é sempre bom ter uma família. E a gente vê que o preconceito ainda existe, é muito forte, e preferem morrer ou estar num orfanato sem ter esse carinho do que receber como pais, né, como um lar, casais de um mesmo sexo. Mas a gente fica muito confuso, então, com toda essa mudança, com toda essa transição, com todas as informações que chegam até nós. As nossas crianças hoje, elas têm acesso à internet, elas têm acesso ao mundo. Hoje, todo mundo se comunica. Não é todo mundo, todo o mundo se comunica. Então, isso gera em nós uma insegurança. O que vamos fazer com os nossos filhos? O que vamos falar para os nossos filhos? Tudo está mudando muito rápido. E se pergunta, educar, de quem é a tarefa? Educação seria tarefa dos pais? Ou educação é tarefa da escola? Seria a educação a tarefa da casa espírita, do trabalho de evangelização? Para a gente responder essa pergunta, primeiro é preciso entender o que é educação. Então nós fomos no Aurélio e perguntamos, Aurélio, o que é educação? E ele diz, processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando sua melhora individual e a sua melhor integração social. Veja bem, ele não diz processo de criação, diz processo de desenvolvimento. Desenvolve-se aquilo que já existe. Nós não fomos feitos perfeitos, mas nós fomos feitos para a perfeição. Em nós existe a capacidade da perfeição. Quando fomos criados, existiu em nós toda a potencialidade, os talentos, tudo que há de bom para ser desenvolvido. Então a educação é o processo de desenvolvimento desses talentos, desses sentimentos, de tudo que há de bom em nós. Mas não fala só da criança, porque a gente pensa que só a criança que precisa aprender, só a criança precisa ser educada. Disse do ser humano em geral. Estamos em constante aprendizado. Podemos ter 20, 40, 80 anos, todos os dias é um dia para aprendermos. E nós devemos estar abertos para isso. Tudo bem, isso é educação. Mas quem é o educador? Continuo perguntando. São os pais, os professores, os evangelizadores? E buscamos também saber a definição de educador. Educador é todo aquele que influencia no processo de desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano. Portanto, se uma criança está aprendendo a caminhar, nós ajudamos nesse processo de andar de bicicleta, de jogar bola, de crescer saudável. Nós estamos influenciando no processo de desenvolvimento físico. Se nós ajudamos numa soma de matemática, nós ajudamos no desenvolvimento do raciocínio, de compreender um texto, de compreender uma história, de compreender uma situação. Nós estamos ajudando, influenciando no desenvolvimento intelectual. Também, se nós trabalhamos com a criança aquela sensação de um Deus, de bondade, aprender a perdoar, a amar, a respeitar, a ter a certeza da existência de Deus, nós estamos trabalhando o desenvolvimento moral. E eu pergunto, na nossa sociedade,
Quem são os educadores? Se vivemos em sociedade, algum ponto da nossa vida nós influenciaremos na educação ou no desenvolvimento do ser humano. Seja tio, seja pai, seja avós, seja chefe, seja professor, seja o filho do nosso vizinho, seja o nosso sobrinho, em algum momento da nossa vida, nós vamos estar na situação de educadores. E quem queria safar dessa, eu tenho uma notícia: somos todos educadores. Porque em algum momento da nossa vida, nós exercemos alguma boa influência sobre algum indivíduo. Seja ele nosso laço consanguíneo ou não. Seja no trabalho, na família, seja na casa espírita, desde que essa influência seja para o desenvolvimento intelectual, moral ou físico, somos educadores. Mas como educar? Um homem estava sentado embaixo de uma placa num cruzamento. Um senhor já de idade. E que coisa boa, né? Que a idade traz essa sabedoria que nós ainda jovens estamos buscando. Ele sentado embaixo de uma placa sem nomes, segurava uma plaquetinha escrito guia. Uma senhora passou e perguntou a ele: pode ser? Uma senhora passou e perguntou a esse homem já de idade avançada: por que ao invés de ficar sentado aí com essa placa de guia, o senhor não põe logo o nome nessas placas para as pessoas irem para os lugares que elas querem? Aí ele, com toda a sua paciência, que só a idade traz, e sabedoria, disse para essa senhora calmamente: é que as pessoas às vezes pensam que querem ir por um caminho. Primeiro, eu preciso conversar com elas para saberem aonde elas pensam que desejam chegar. Conversando, eu posso orientá-las, porque nem sempre aonde elas pensam que querem chegar é aonde elas devem ir. E isso uma placa não faz. Então a gente vê que educar não é impor. Faça isso porque eu estou mandando. Faça isso porque é melhor. Educar é orientar. É ajudar o indivíduo a fazer escolhas. Orientá-lo para que ele possa fazer suas próprias escolhas acertadamente. E nem sempre vamos acertar, né, gente? Mas aí é de cada um. Vamos voltar para o nosso caminho. E voltando para o nosso caminho, nós vamos acertar novamente. A educação, ela deve ser feita com bases em alguns princípios essenciais. Primeiramente, o amor. Jesus, que é o maior pedagogo que a humanidade já conheceu, ele tinha como base de todo o seu ensinamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei. Então, é impossível que qualquer trabalho feito sem amor possa ter o fim que nós desejamos, possa alcançar o objetivo que nós queremos. E se tratando da criança, ela precisa de segurança afetiva. Todos nós precisamos.